Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer um breve comentário da lição número 1 da nova revista da Escola Dominical de Adultos, da CPAD, para esse trimestre agora. Estou aqui em mãos com a revista que vamos estar estudando esse trimestre, a partir do próximo domingo, começa. E o tema da revista é os ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E revista muito boa, né? Comentário do pastor José Gonçalves, sempre tem comentários muito bons na nossa revista de Escola Dominical. Durante todo esse trimestre, a gente vai estar estudando esses assuntos, né? De ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza desses ataques, né? Sutileza é aquilo que vem de forma sutil, não descancarada, não aberta, mas de forma suave, né? Infiltrada. Então a lição 1 é a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo, é a número 1. Na lição 2 vai ser a sutileza da banalização da graça. A lição 3, as sutilezas da imoralidade sexual. Lição 4, a sutileza da normalização do divórcio. Lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Lição 6, as sutilezas das ideologias contrárias à família. Lição 7, as sutilezas da relativização da Bíblia. Lição 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A lição 10, a lição 9, a sutileza dos movimentos dos desigrejados. A lição agora 10 é a sutileza quanto à prática da mordomia cristã. E a 11, sutileza das mídias sociais. A lição 12, as sutilezas da espiritualidade holística. E a última, resistindo às sutilezas de Satanás. Então são essas 13 lições que a gente vai estar estudando durante esse trimestre na lição já classe de adultos, né? Revista de adultos, falando sobre esse tema. A do próximo domingo, que é a lição introdutória, né, da revista, fala sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Ela faz uma introdução, né, do que vai ser estudado, né, esse trimestre. Então, o textuário, eu gosto muito do textuário da Verdade Prática, porque elas praticamente já faz uma síntese e aponta o caminho que vai ser estudado. O texto áureo, por exemplo, está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A Verdade Prática diz assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. E aí nós iniciamos, o ponto 1 diz assim: a igreja sob ataque. E a primeira coisa aí é reforço dessa palavra sutileza, né? Então, é que eu falei, aquilo que vem de forma sutil, que vem de forma assim devagar, suave. O fato de constatação sobre as últimas décadas, alguns ataques e perseguições que vêm vindo de forma diferente. Como assim de forma diferente? Bom, a igreja sempre esteve sob ataque. Se a gente olha o povo de Israel no Antigo Testamento, estiveram sob ataques, diversos adversários, diversos inimigos. A gente olha a igreja cristã, a partir do livro de Atos, os apóstolos, e depois na história da igreja cristã, você vai ver uma igreja sob ataque. Ataques externos, no caso da igreja primitiva, eram ataques vindo do Império Romano. O primeiro foi da oposição judaica e depois do Império Romano. Isso até século IV, depois de Cristo. E, ao mesmo tempo,
em que havia esses ataques externos, havia também ataques internos. Havia ataques sistemáticos ao ensino, contra o ensino da palavra de Deus e tentando ensinar ensinos errôneos. Então, você vê a epístola aos Colossenses, uma carta escrita contra sutilezas que estavam entrando na igreja na época, no caso o gnosticismo. A primeira epístola de João, que também vai combater a mesma coisa. O próprio Evangelho de João foi o último dos 4 evangelhos a ser escritos e também ali também reforça o combate ao gnosticismo. Então, a primeira heresia que tentou entrar no cristianismo foi o gnosticismo. Depois vieram as outras, que foram tentando entrar com o tempo, sabelianismo, arianismo, né? E tudo foram ataques, e algumas foram terríveis, foi muito difícil ser combatido. Então era ataque externo e interno. Depois cessou os ataques externos, vamos dizer assim, que a igreja se torna oficial do Império Romano, depois o Império Romano do Ocidente cai, fica somente o do Oriente, mas aí vieram ataques de outra natureza, né? Essa aparente normalização, essa institucionalização que houve, na verdade começou logo a trazer sérios prejuízos para a igreja, né? Sérios prejuízos. E a gente chega agora nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, a gente vê hoje a igreja ainda sob ataques externos no mundo que a gente vive. Se você olha para o mundo islâmico, né, não é fácil ser uma igreja cristã lá, em muitos desses países. Existem aqueles que têm uma perseguição mais moderada, que têm uma tolerância maior, e aqueles que têm uma intolerância maior. Existem igrejas também em países como Coreia do Norte, né, Afeganistão, que hoje, segundo a missão Portas Abertas, são os países que lideram as perseguições à igreja hoje. Todos os países do mundo são os 2 principais. Aí depois vem outros, né? O Sudão, vem diversos outros países. Então ainda existem os ataques externos, mas também há os ataques internos. Então ele fala que nas últimas décadas, aqui tem um alerta ao povo de Deus. Então, o que o texto áureo diz? É o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, e ele dizendo, olha, o Espírito Santo, no caso, expressamente diz que nos últimos tempos, o que é essa expressão? Nos últimos tempos significa a era da igreja. Geralmente está se relacionando a isso. Quando Pedro faz o discurso no dia dos Pentecostes, ele já associa aquele início da igreja com o derramamento do Espírito da profecia de Joel 2:28, quando diz, nos últimos dias derramarei, né, do meu Espírito sobre toda a carne. Então ele já usa essa expressão do profeta Joel e já aplica ao início da igreja, quer dizer, ali já iniciou o chamado últimos tempos, e nós ainda estamos vivendo esses últimos tempos. Isso aí só irá terminar, esse período chamado últimos tempos, quando vier a volta de Cristo, né? Só terminará com a volta de Cristo. Então, durante esse período, que já dura 2000 anos, é chamado de últimos tempos. E durante esse tempo, Paulo fala assim, que o Espírito expressamente diz que alguns apostatarão da fé, vão abandonar a fé, vão negar a fé, vão se opor à fé, um dia creram. Apostasia, ela não é apenas um abandono, ela se torna também oposição à fé. Então, começa aqui ele dizendo, já falamos sobre a igreja na reta final, o tópico 2, fala sobre a natureza desse ataque. Como será a natureza desse ataque? Em primeiro lugar, ele é um ataque de natureza espiritual. Espiritual. O maior combate que a igreja tem é no nível espiritual. É por isso que lá em Efésios 6,
Paulo fala, não é contra a carne, nem contra o sangue que nós temos que lutar, mas a nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais que habitam, que regem, que dominam esse mundo tenebroso. Primeiro, então, o ataque à natureza dele é espiritual. Existem seres, né, que a Bíblia chama de demônios, né, que estão aí fazendo verdadeiros ataques à igreja de Cristo na terra. Sempre fez, continua fazendo, estará fazendo até a volta de Jesus. A igreja tem que estar preparada para esse ataque. Saber que o ataque, ele é em primeiro lugar espiritual. É depois que vem utilizando a forma humana, mas em primeiro lugar ele é espiritual. Segundo lugar, aqui no comentário diz, a revista diz, o ataque é de natureza moral. Então, em primeiro lugar, ele é de natureza espiritual porque ele é feito pelos agentes satânicos, pelos principados, as potestades desse mundo tenebroso, né? Me faz lembrar agora um livro de ficção cristã que eu li no início da década de 90, que o título era esse, né? Este Mundo Tenebroso. Né? Frank Pirit escreveu esse livro, fez muito sucesso, né? Vendeu muito. Nos anos 90, teve o 1 e o 2. Então ele citava uma cidade lá, fictícia lá, e falava sobre ataques, né? Dos seres espirituais, como planejava e tal. E como eu citei esse versículo, eu lembrei desse livro agora. Além de espiritual, esse ataque também é de natureza moral, né? Então, esse ataque à igreja revela a sutileza do diabo, né? O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam, isso em 1 Timóteo 4 e 2, de forma hipócrita e mentirosa. Hipócrita e mentirosa. Essas duas coisas, né? Ou seja, é o contrário de autêntico e verdadeiro. Em vez de ser autêntico e verdadeiro, hipócrita e mentiroso. Hipocrisia é um termo que no mundo grego-romano era comum os teatros públicos, em que os atores, quando se apresentavam, eles usavam máscaras, eles não se apresentavam de cara lavada, de cara limpa. Eles se apresentavam com máscaras e eram chamados dos hipocrates, né? Os atores eram hipocrates. Então, quando Jesus chega em Mateus 23 e censura os escribas, fariseus, os chama de hipócritas, é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo, vocês são atores, vocês representam uma coisa, mas fazem outra. Vocês põem uma máscara e, na verdade, não são nada daquilo que vocês estão representando. Então, quando o ataque à moral, Paulo fala que seria também uma época de hipocrisia, de mentira. Isso ele está falando no meio, ele está escrevendo para Timóteo falando que isso aí surgiria no meio cristão. Não é à toa que Jesus, quando vai falar suas parábolas, uma das parábolas que Jesus diz é a parábola do joio e do trigo. E ele diz que os dois são muito parecidos e que cresceriam assim até a época da lavoura. E que os empregados do Senhor disseram, olha, vamos arrancar esse joio. E o Senhor, o patrão deles, fala, não arranque, porque como os dois são muito parecidos, corre o risco de ao arrancar o joio também leve algum trigo junto. Deixa até a colheita, e quando chegar a colheita, o joio vai ir para o fogo e o trigo para o celeiro. E aí Jesus fala, isso vai ocorrer no final dos tempos, quando os anjos virão e farão a separação entre aquilo que é joio e aquilo que é trigo. O joio, ele parece trigo, mas ele não é trigo. O trigo é trigo, ele é trigo, simplesmente assim. E o joio parece trigo, mas não é trigo. Então, isso é o que ocorreria no meio da história da igreja. Ia ocorrer, e aí ele fala, quem que semeou esse joio no meio do trigo? Foi um inimigo. Enquanto alguns dormiam, o inimigo veio e semeou. Aí Jesus fala que esse inimigo é o diabo. Ele fala, o diabo que semeou.
Então, isso tudo ia haver, né? Esse período aí. Então, esse ataque é de natureza moral, porque o trigo, o joio, eles parecem com trigo. O hipócrita, ele censura o outro, julga o outro na maior facilidade, sendo que, na verdade, ele mesmo não pratica aquilo que ele mesmo está criticando no outro. Então, hoje haveria esses ataques, né? A Bíblia fala que ataque de natureza moral. Porque o hipócrita é extremamente moralista. Ele é bem moralista. Você vê nos dias de Jesus, eles eram muito moralistas, né? Extremamente moralistas. Chegava a condenar Jesus por se aproximar de algumas pessoas que eles julgavam que eram pecadores e ele, como santo, não deveria se aproximar dessas pessoas. E aí Jesus diz, olha, quem precisa de médico não são os sãos, mas os doentes. E o Filho do Homem veio não para destruir as almas dos homens, mas veio para salvar a alma dos homens. Esse ataque seria espiritual, esse ataque também seria de natureza moral, principalmente hipócrita e mentiroso, e mentira. Um dos sinais da volta de Jesus, um dos primeiros sinais que Jesus fala que haveria em Mateus 24, é o engano. Então ele fala que apareceriam falsos cristos e falsos profetas. E haveria sinais e prodígios de mentira, haveria milagres, haveria coisas espantosas que enganariam muitas pessoas. Então, muito cuidado, que nem todo milagre é de Deus, nem todo grande sinal é de Deus, nem todo profeta é de Deus, porque o falso profeta ele não vem com carimbo na testa escrito falso profeta. Ele parece verdadeiro, ele parece um profeta autêntico, mas ele é falso, ele é mentiroso, ele é terrível, ele não quer o bem de ninguém, a não ser de si próprio. E aí vem as esferas desse ataque. A esfera, em primeiro lugar, a esfera religiosa. Alguns apostatariam da fé. Aí que é terrível, né? Então eram pessoas que estavam no meio cristão, mas agora são contra, são oposição. Eles agora negam aquilo que um dia creram, e isso aí é muito terrível, né? Esse é um ataque terrível quando é dentro das fileiras. Você pensa numa guerra, um exército contra o outro, e de repente algum dos soldados de um lado começa a se rebelar dentro do próprio exército. É isso que o apóstata é. E ele está ali na fileira de um exército, e de repente ele se rebela dentro daquela fileira e ajuda o inimigo, o exército inimigo que está lutando contra o seu próprio povo, contra a sua própria fileira. Esse é o apóstata. Ele se rebela dentro da própria fileira. Depois, então, haveria a apostasia. Paulo teve alguns combates muito sérios, né? Ele fala, olha, cuidado, Timóteo, com Alexandre o Laoteiro, me causou muitos males. Cuidado aí com Himeneu e Fileto, porque a linguagem deles corrói como câncer. Né? Então, havia, né? Depois ele fala, olha, tem uma epístola que ele fala de Demas, fala que era meu cooperador em Cristo. Aí no finalzinho já fala, ó, Demas, amando o presente século, me abandonou. Então eram pessoas que estavam ali junto com Paulo, de repente, viram a casaca, muda de lado. A esfera social, ele fala, eles vão também dar ouvido a espíritos enganadores, vão proibir o casamento, ou seja, eles atacam a família. É um ataque hoje contra a família, contra o casamento. Haveria esse ataque. E a gente vê esse ataque. E não é de hoje, né? Você pega lá o livro de Jó, você vai ver que o Jó atacou a saúde, Satanás atacou a saúde de Jó, a família de Jó, né? Então isso não é de hoje, os ataques vêm, ataques contra a família. Então surgiria grupos que até proibiriam o casamento, Paulo fala, quer dizer... Então, ataques contra a família. E elas vêm de muitas e muitas frentes a esse ataque. Ataques terríveis, muito terríveis. A igreja é protegida. Como a igreja deve se proteger contra esses ataques? Então, hoje a gente não está detalhando tanto, porque haverá lições que vão detalhar de forma mais demorada sobre cada um, né,
desses ataques sutis que há hoje contra a Igreja de Cristo. Haverá 3 lições para isso. Hoje é uma lição introdutória, estamos apenas fazendo uma apresentação da revista, né? E uma síntese dela. Então, como se proteger? Em primeiro lugar, através da exposição da palavra de Deus. Em primeiro lugar, através da exposição da palavra de Deus. Em segundo lugar, através da oração. Através da oração. Exposição da palavra de Deus. Como está a exposição da palavra de Deus hoje? Valorizamos a exposição da palavra de Deus? Valorizamos o ensino da Bíblia Sagrada? Valorizamos uma pregação genuinamente bíblica, expositiva, que é a coisa rara hoje, né? Pregação expositiva. Pega o texto, explica, há preparo para isso, as pessoas se preparam para isso, para expor essa palavra, para ensinar, para pregar, ensinar, né? Doutrinar no sentido lato da palavra, né? Que sair ensinando. É assim. Hoje o que a gente vê são muitas atividades, né? Nas igrejas. Atividades essas que nem sempre o foco é a exposição da palavra de Deus. E quando há, às vezes não é a palavra que deveria vir de forma expositiva, de uma forma assim, bem bíblica. Às vezes nós estamos vivendo hoje muito de palavras de autoajuda, né? E como tem, mas muito embora a palavra de Deus tenha palavras de conforto, de ânimo, de consolo, a palavra de Deus também tem palavras de exortação, tem palavras de aviso, né? Tem palavras de admoestação. É um ensino completo, e tem que ser o ensino completo da palavra de Deus. Valorizamos a exposição da palavra de Deus, damos tempo a ela, né? Então, uma das primeiras coisas que a igreja se protege é através da exposição da palavra de Deus. Valorize a sua escola dominical, valorize o seu culto de ensino, se é que sua igreja tem, né? Porque até isso hoje está virando raridade. Nem todas têm culto de ensino mais. Nem todas as igrejas têm escola dominical mais, né? Então valorize a exposição da palavra de Deus e o próprio estudo individual que cada crente você tem que fazer, né, no seu devocional da palavra de Deus. Segunda coisa, através da oração, né, orando, pedindo a Deus para que realmente a gente sejamos guardados, protegidos, né, de tantos ataques espirituais que há contra a Igreja de Cristo nos dias atuais. É isso que nós vamos estar estudando nesse trimestre, né? E detalhando esses ataques. No próximo domingo, a lição vai ser uma lição muito rica, muito maravilhosa. Ou seja, daqui a 2 domingos. Próximo domingo é a lição 1, que é a lição introdutória, né? E no outro será a banalização da graça. Uma lição muito interessante também. Como vão ser todas, né, dessa revista. Então, fica aí o convite para você estar participando, onde a igreja que você congrega mais próximo, para estar participando durante esses dias, a escola dominical. Eu vou, querendo Deus, estar durante essa revista gravando vídeos, né, de auxílio ao professor, alunos e quem quiser, né, das lições dessa revista. Tá? Hoje foi a primeira, semana que vem, gente, se Deus quiser, estaremos gravando da lição 2 e assim por diante, no intuito de tentar estar contribuindo, ajudando, o que for possível para as lições e para o aprendizado de todos, né, da palavra do Senhor, porque a gente tem que se proteger mesmo desses ataques que vem hoje. Amém? Deus abençoe, muito obrigado por você estar nos assistindo e vendo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.